Muito bem, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos na carta de Tiago, e hoje nós vamos ver o capítulo 2, que fala de acepção de pessoas ou preconceito, e também da fé sem obras. É talvez a parte mais conhecida da carta de Tiago. Além do capítulo sobre a língua, que é o capítulo 3, o capítulo 2, que fala de fé e obras, é famoso entre os crentes. Vamos só recapitular o que nós já vimos ontem com respeito à carta de Tiago. Ela foi escrita, provavelmente, pelo Tiago, irmão de Jesus, que era líder da igreja em Jerusalém. Não pode ter sido o Tiago apóstolo, porque mesmo que essa carta é uma carta das mais antigas, ou seja, ela foi escrita cedo na história do cristianismo, todavia o Tiago apóstolo, ele morreu bem mais cedo. Ele morreu no começo, ou nos começos da igreja, na cidade de Jerusalém, decapitado por Herodes. Então não daria tempo material para ele ter escrito, até porque a carta é dirigida para comunidades judaicas, cristãs, fora de Jerusalém. O cristianismo ainda não tinha se espalhado a essa altura, estava restrito a Jerusalém. Então não pode ter sido Tiago apóstolo. O próximo candidato é o Tiago, irmão de Jesus. Ele é mencionado lá em Marcos capítulo 6, na relação dos 4 irmãos de Jesus. Ele assume a liderança da igreja. A princípio ele não cria em Jesus. A Bíblia não diz a que altura ele passou a crer que o seu irmão de fato era o Filho de Deus e seu Salvador. Se tornou discípulo de Jesus Cristo e veio a ser líder da igreja em Jerusalém. E é nessa condição que ele escreve essa carta que leva o seu nome. O objetivo da carta é duplo. Tiago pretende ajudar os crentes a enfrentar o sofrimento, as dificuldades da vida e a vencer a imaturidade e a incoerência em crenças e práticas. A igreja tinha 2 grandes necessidades, as igrejas às quais ele escreve. A primeira era a necessidade de enfrentar o sofrimento e as dificuldades de maneira correta. Nós vimos isso ontem. E a segunda era de praticar aquilo que eles já sabiam, serem coerentes com a doutrina que eles já tinham escutado e a qual professavam. Tiago trata disso no primeiro capítulo, na primeira parte, como enfrentar o sofrimento, e no último item que nós vimos ontem, no final do capítulo 1, ele fala da necessidade de praticar a palavra de Deus. Ele diz que quem ouve a palavra e não pratica é semelhante a alguém que se olha no espelho, vê o seu rosto natural e se vira, se vai e logo se esquece de como era a sua aparência. Assim também é aquele que só ouve a palavra de Deus e não pratica. Hoje nós vamos entrar no capítulo 2, é um capítulo muito interessante, onde Tiago trata de 2 atitudes daquelas igrejas às quais ele escreve e que revelavam a sua profunda incoerência, inconsistência, acreditar, pregar, falar uma coisa, porém viver outra. A primeira é o tratamento preconceituoso ou acepção de pessoas que eles estavam fazendo para com os crentes pobres em suas igrejas. Capítulo 2, de 1 a 13. Nós vamos ver isso em primeiro lugar. E depois a ênfase que eles faziam nas declarações de fé, em contraste com o descaso para com as obras práticas. Ao que parece, eles estavam valorizando muito a doutrina e pouco a prática. A ênfase era na fé, minimizando o valor das obras. Tiago então corrige estas 2 coisas. O que é que elas têm em comum? A questão da coerência. Nós temos que praticar e viver aquilo que nós professamos. O cristianismo não é somente um conjunto de doutrinas nas quais nós precisamos crer. É também. Se nós não crermos em determinadas proposições, como Jesus é o Filho de Deus, Ele morreu na cruz para nos salvar, Ele ressuscitou dos mortos no 3º dia, então nós nem salvos podemos ser. Então, o cristianismo sim é um conjunto de doutrinas as quais nós precisamos entender e crer no fundo do nosso coração. Mas o cristianismo também é um caminho. Foi esse o primeiro nome que ele recebeu lá no livro de Atos, o caminho, é um caminho. Então, o caminho é um lugar para onde a gente anda, e enfatiza a questão prática, de viver de acordo com essas crenças. Um dos problemas dessas igrejas às quais Tiago escreve é exatamente o descompasso entre a vida prática deles e aquilo que eles professavam. Na carta, Tiago chama os crentes a viver de acordo com aquilo que eles ouviram e professavam crer. Vamos começar com
a acepção de pessoas. Vamos dar uma lida no texto? Aqui do verso 1 até o verso 13. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei. Vocês estão vendo aqui o chamado à coerência, não é? Falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Muito bem, aqui nessa sessão, Tiago está tratando da acepção de pessoa ou do preconceito. Vamos tentar entender a passagem e fazer algumas aplicações para nós. Bom, temos que começar lembrando que a maioria das igrejas era composta de pobres. Não é incrível isso? Mas você vai encontrar preconceito e acepção de pessoas até entre os próprios pobres. Então, essa concepção, esse tratamento diferenciado, ele está em todo lugar, em todo lugar. A igreja, como eu disse, era composta de pessoas vindas das classes pobres daquela época, da cultura da sociedade daquela época. Essas pessoas eram pequenos artesãos, pequenos comerciantes, jornaleiros que trabalhavam pelo jornal, pela diária, diaristas. Eram agricultores que trabalhavam nas terras de senhores latifundiários. Eram soldados, eram pessoas, eram viúvas, eram órfãos por causa das guerras e das doenças que graçavam naquela época e dizimavam a população de vilas inteiras. Os estudiosos nos dizem que a grande parte da igreja cristã era composta de pessoas pobres nos seus primórdios. Eu acredito que hoje também, né? Sempre foi assim. A maior parte das igrejas cristãs em todo o mundo sempre foi composta das camadas mais baixas socialmente falando, sem com isso ter algum demérito. Estou falando apenas baixa no sentido socioeconômico financeiro. E aqui, mesmo entre eles, havia, ao que parece, essa atitude de tentar favorecer aqueles que eram mais ricos, tratando de maneira diferenciada uma pessoa apenas porque elas se vestiam melhor ou aparentavam poder, ostentavam riquezas, em detrimento daqueles que eram pobres e que se vestiam de maneira andrajosa. A palavra acepção que Tiago usa aqui, verso 1, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ela significa literalmente no grego aceitar a face de alguém. Ou seja, você aceitar alguém por aquilo que ele aparenta. Você olhar para uma pessoa, bater o olho, ele é bonito, bem vestido, tem anel no dedo, tem um Audi estacionado na porta. Então, pela aparência, pela face da pessoa, você já forma um julgamento sobre aquela pessoa e resolve aceitá-la por aquilo que ela é na aparência. É isso que acepção significa. A palavra grega significa receber a face ou alguém por aquilo que ela apresenta no seu rosto, na sua aparência externa. Tiago está aqui dizendo no verso 1 que nós não podemos fazer isso.
aceitar as pessoas por aquilo que elas aparentam, por aquilo que elas ostentam, particularmente nessa questão de riqueza ou de pobreza. Por que não? Logo de cara aqui no verso 1, a gente vê que a razão é que isso é inconsistente com o Senhor da glória. Esse é o único lugar no Novo Testamento em que Jesus Cristo é chamado de o Senhor da glória. Por que Tiago escolheu esse designativo para Jesus? Talvez porque Jesus, sendo o Senhor da glória, ele se esvaziou, se tornou pobre para estar entre nós, para nos salvar. Então, se nós somos discípulos daquele que, sendo o Senhor da glória, abandonou a sua posição de poder, de autoridade e de riqueza para ser um de nós, se tem um povo que não pode ser preconceituoso, são os discípulos do Senhor da glória. Porque ele abriu mão da sua glória, da sua majestade, das suas prerrogativas para encarnar, e ele não nasceu num palácio, nasceu numa manjedoura. Não era filho de um deputado romano, um senador romano, era filho de um carpinteiro. Não nasceu na capital do império, nasceu numa cidadezinha obscura chamada Nazaré, perdida lá no interior. Então, se nós somos discípulos do Senhor da glória, que se esvaziou para nos salvar, a última coisa que cabe em nós e nas nossas igrejas é a acepção de pessoas, favorecer os ricos em detrimento dos pobres. É nós darmos preferência às pessoas só porque elas ostentam um determinado padrão ou nível de riqueza, menosprezando determinados princípios ou deixando de lado valores cristãos. Muito bem, Tiago diz em seguida, isso é no verso 1, no verso 2 e 3, ele ilustra isso com o que parece uma situação real. Eu sei que algumas pessoas consideram que isso é um exemplo, tanto é que a Bíblia, na linguagem de hoje, introduz o verso 2 dizendo assim: eu vou dar um exemplo. Então, só que para mim, esse exemplo era um exemplo de uma realidade que estava acontecendo nas igrejas, ou que era muito possível que acontecesse, dadas as circunstâncias. O exemplo é esse, não é? Se entrar na sinagoga, o termo sinagoga aqui, vocês lembram, é porque Tiago está escrevendo para judeus convertidos ao cristianismo. E no início do cristianismo, judeus convertidos costumavam frequentar a sinagoga, e tinha sinagogas inteiras que se tornaram cristãs. Então ele chama o ajuntamento, a igreja, ainda de sinagoga, reminiscente do sistema judaico de organização religiosa. Eram comunidades de judeus convertidos ao cristianismo. Daí ele chama de sinagoga. Se porventura entrar na sinagoga um homem com anéis de ouro nos dedos e trajos de luxo, etc., entra também um pobre, e aí você trata com deferência, está aí no verso 3, o que tem os trajos de luxo, dando a ele um lugar de destaque, sentar nos melhores lugares, senta aqui em lugar de honra, talvez fosse o primeiro lugar, ali na frente, não é? E ao pobrezinho dizendo: olha, rapaz, acabou o lugar, não tem mais lugar não. Então faz o seguinte, ou senta lá atrás, né? Fica em pé lá atrás, ou então senta aqui no chão, no estrado, nos pés desse pessoal mais rico. Ou seja, há de fato um tratamento diferenciado que foi feito com base na avaliação externa das pessoas por aquilo que elas ostentam. Nesse caso concreto aqui, sempre havia a possibilidade de um judeu rico entrar na sinagoga, entrar naquele ajuntamento de cristãos. Naquele tempo, as vestes e os anéis eram sinal de riqueza e de opulência. Então uma pessoa que era rica, ela mostrava que era rica com aqueles trajes esplendorosos, geralmente de púrpura. Vocês lembram de Lídia, que era vendedora de púrpura, que se converteu na cidade de Filipos, não é? Então as vestes púrpuras, elas eram muito caras, eram preparadas com uma cor que era extraída de um marisco, de um molusco, aliás, muito raro, e portanto eram vestes extremamente caras. E anéis no dedo, quanto mais rico, mais anel no dedo, a ponto de que Clemente, no século II, ele teve que escrever uma carta para os cristãos, e lá no meio ele diz assim, que ele proibia o cristão de usar mais do que um anel, né, para não dar aparência de rico demais, e mesmo assim tinha que ter o símbolo de uma pomba, né, já para cortar assim a ostentação dos irmãos já no século II, né, alguém que queria aparecer como rico demais. Hoje em dia tem outros sinais de riqueza, né? No Brasil,
Eu não vou dizer não, porque alguém pode se sentir ofendido. Mas tem os sinais que as pessoas ostentam, né? Exteriores de riqueza, de opulência e tudo mais. A acepção de pessoas, então, seria honrar estas pessoas que aparentam riqueza, prosperidade e prestígio com base apenas na aparência delas. Qual é o problema? É que nós estamos pensando que essas pessoas, porque elas ostentam riqueza, ou são ricas mesmo, de alguma maneira elas são melhores, superiores, ou têm mais direito à honra e consideração do que uma pessoa pobre que está na igreja. Então, Tiago está brabo com isso, porque o juízo é formado a partir da aparência. Será que esse é um problema dos nossos dias? Eu acho que é também. Não sei vocês, mas eu imagino que seja também. Então, é isso aqui que ele está fazendo. Em seguida ele diz por que é que fazer isso é pecado. Por que é que está errado? Verso 4. Ele diz que na hora que nós fazemos esse tipo de tratamento diferenciado com base na aparência das pessoas, verso 4, fizestes distinção entre vós mesmos. Nós introduzimos na igreja uma distinção. Entre nós mesmos fizemos uma distinção. A classe dos irmãos ricos e a classe dos irmãos pobres. Os irmãos ricos sentam na frente em lugares especiais e os irmãos pobres ficam em pé ou sentam no chão. Então, enquanto que Cristo ensinou a unidade da igreja e que na igreja não tem diferença entre rico e pobre, iletrado e culto, entre raças, Cristo ensinou isso com muita clareza, bem como o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, em vários outros lugares. A Bíblia toda nos diz isso, que em Cristo nós somos todos nivelados por baixo, somos todos pecadores, salvos pela mesma graça, não há distinção, Cristo é o mesmo para todos. Todavia, na hora que a gente faz acepção de pessoas dentro da igreja, a gente está indo ao contrário daquilo que Cristo ensina. Aquilo que Cristo ensina. Então, primeira coisa, por que a acepção de pessoas é errada? Primeiro, porque faz distinção na igreja, indo contra o ensinamento do Evangelho, da igualdade de todos diante do Senhor Jesus. Segunda coisa, a acepção de pessoas nos torna juízes movidos por intenções perversas, porque geralmente nós favorecemos quem pode nos dar alguma coisa em troca. Final do verso 4. Vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. A característica do juiz é de alguém que julga imparcialmente. O juiz entra no mérito, ele vai analisar o caso que está diante dele. Ele não pode se impressionar se quem está sendo julgado é uma pessoa de posse ou uma pessoa pobre. A rigor, o juiz não deveria ser levado por qualquer motivação que lhe trouxesse algum retorno, algum benefício, ou seja, eu vou absolver esse réu que é rico porque mais adiante ele vai me dar um presente. O juiz não devia fazer isso. Então, o que Tiago está dizendo aqui é que na hora que você diz para uma pessoa, só porque ela é rica, senta num lugar de honra, e ao pobre, você senta lá atrás, você é como um juiz movido de um perverso pensamento. Por que você está favorecendo o irmão rico? É porque no íntimo você está esperando colher desse ato alguma coisa em troca. Você favorece o rico, porque mais adiante você vai chegar para ele e vai pedir um favor.